e também foi autor da Lei Pelé. Podia explicar um pouquinho sobre isso, Hélio? Não, isso aí é o seguinte, foi até mais ou menos por acaso, porque eu e Pelé éramos muito amigos e na época eu nem pensava muito em fazer alguma coisa mais profundamente no esporte, porque eu vinha da iniciativa privada, mas em função do relacionamento que a gente já tinha, da amizade que a gente tinha, chegou no momento da vida dele que ele já tinha parado de jogar futebol e o empresário dele não queria trabalhar mais, aí abandonou o trabalho, saiu, e o Pelé ainda tinha muita coisa pela frente. Aí ele conversou comigo, ele falou, Hélio, vamos tentar fazer alguma coisa. Eu peguei e falei, Pelé, já que tem que fazer, vamos fazer alguma coisa que realmente seja grandiosa, que realmente se justifique. E aí, na época, tinha uma figura aqui no Brasil muito importante, que era o Mário Amato, presidente da Federação das Indústrias de São Paulo. Eu tinha uma boa relação com ele, sentei com ele e falei assim, olha, minha ideia é desenvolver um projeto, o Pelé é uma figura mundial, parou de jogar bola há pouco tempo, mas tem um respeito no mundo inteiro e, de repente, é uma figura, ficar deitado, passando o tempo em cima já do dinheiro que já ganhou, eu acho que a gente deveria transformar ele numa pessoa mais produtiva para a sociedade. E o Mário Amato abraçou aquela ideia, chamou o filho dele que cuidava das empresas, montamos um projeto porque quem tem empresa sabe, você tem uma curva de crescimento do produto, que ele nasce, vai subindo e depois fica estagnado e depois começa a descer. E o Pelé, como se fosse um produto, estava naquela curva onde você já começa a descer. E era até um desperdício. Aí nós montamos um projeto para ele que envolvia uma participação maior dele nos problemas que a sociedade atravessava e, ao mesmo tempo, também a gente revigorava a imagem dele para contratar com novas empresas, novas campanhas. E aquilo ali deu certo. Nós voltamos para o seio da FIFA, começamos a desenvolver produtos lá dentro da FIFA. A campanha do Fair Play no mundo inteiro foi criada, na época a FIFA criou para o Pelé. Nós saímos ali mostrando a importância da não violência no esporte. Aí logo em seguida eu peguei um contrato, a FIFA definiu ali a Copa do Mundo nos Estados Unidos, eu peguei um contrato com o Mastercard para a gente divulgar a Copa do Mundo dos Estados Unidos no restante dos países, porque não acreditavam muito naquilo ali. Foi um trabalho maravilhoso, a Copa do Mundo nos Estados Unidos foi um sucesso e, por outro lado, propiciou também a gente viajar pelo mundo inteiro, conversando com jornalistas, conhecendo novas culturas e tudo mais. E nesse espaço de tempo, foi exatamente quando o futebol passou por um processo de transformação, principalmente na Europa. E como a gente já estava envolvido naquilo ali, eu acabei parte daquele cenário, mesmo sem querer. Como eu sou um estudioso, eu acompanhei de perto, por exemplo, a criação da SADES, a Sociedade Anônima Desportiva na Itália, que transformou o futebol naquele país. A Espanha vinha de uma situação muito ruim, os clubes em situação precária, devendo muito, e aquela transformação ali levou novos recursos para o futebol espanhol e realmente promoveu uma transformação. Logo em seguida, eu acompanhei de perto a questão da Inglaterra. A Inglaterra, o futebol inglês estava muito pior que o Brasil. Diga-se de passagem, o futebol brasileiro era muito respeitado nessa época, porque já vinha de ganhar 3 Copas do Mundo, aquele toque lindo, os jogadores brasileiros eram muito respeitados lá fora. Então o futebol brasileiro estava num patamar bom, embora os clubes também estivessem passando pelos mesmos problemas. Aí acompanhei ali a Inglaterra numa situação complicada, brigas de torcidas violentas, problemas no estádio. Teve um problema lá no estádio de Hillsborough que morreram dezenas de pessoas. E aí teve um juiz que resolveu ir a fundo no problema do futebol na Inglaterra, criou o que chamaram lá de relatório Taylor, e aquele relatório determinou que os clubes não poderiam funcionar mais a partir dali, se não cuidassem dos seus estádios, da sua torcida, se não organizasse lugares para eles estarem com conforto. E aquele relatório Taylor acabou transformando também o futebol na Inglaterra. Dali nasceu a Premier League, que é a
a liga mais poderosa do planeta. Logo em seguida, ela foi copiada, essa situação foi mais ou menos copiada na Alemanha, e nós tínhamos uma ótima relação com o Beckenbauer. O Beckenbauer fazia parte do comitê de futebol da FIFA, eu participava das reuniões também, então a gente estava sempre junto. E o Beckenbauer resolveu promover as transformações também lá na Alemanha. Nesse meio do caminho é que surge a oportunidade aqui no Brasil. Fernando Henrique, recém-eleito presidente da República, e nós estávamos, eu e Pelé, estávamos no nosso escritório lá em Nova York, lá no prédio da Warner, quando eu recebi a notícia. A gente já estava até preparado para voltar para o Brasil para votar num segundo turno, no Fernando Henrique. Aí quando a gente recebeu a notícia de que ganhou no primeiro turno, aí eu falei, poxa, Pelé, a gente ia voltar para o Brasil, nem vai precisar. Aí, para votar no Fernando Henrique, não vai. Aí o próprio Pelé partiu dele e falou assim, nós podíamos fazer algum trabalho com o governo, que o Fernando Henrique é sério, tem uma visão de futuro, e lá no Brasil está tudo tão atrasado. Eu falei, mas é um negócio complicado, eu posso até tentar ver essa situação lá com o governo e tudo mais, mas você sabe que é um trabalho que a gente faz, é um trabalho que não tem remuneração, é um trabalho que vai tomar muito tempo da gente, é um sacrifício, vamos ter que deixar muita coisa aqui para fora. Mas, realmente, a gente pode fazer, pelo conhecimento que a gente já adquiriu, a transformação que o esporte, principalmente, está passando no mundo inteiro, a gente pode fazer um bom trabalho. Aí, se você estiver disposto, ele, não, eu estou disposto, eu vou. Eu falei, então tá bom. Aí eu fiz o contato, na época, com o ministro Sérgio Mota, que não era ministro ainda, uma pessoa que é muito ligada ao São Paulo, Clube do São Paulo, e aí conversei com ele achou excelente a ideia da gente entrar para ajudar o governo, mantivemos tudo em sigilo, e foi assim que o Pelé se tornou ministro, e eu acabei tendo que criar, não existia ministério ainda, aí o Fernando Henrique chamou o secretário dele lá, o Eduardo Jorge, sentou comigo e falou assim, olha, agora vocês se viram, vocês tiveram a ideia, agora vocês se viram, aí monta ministério, faz... Aí eu tive que montar toda a estrutura, criei o ministério, fiz aquilo tudo, e aconteceu depois tudo isso que a gente já sabe, né? Pois é. Vocês estão de parabéns, porque de fato revolucionou. A gente que é advogado atuante no direito desportivo, a gente percebe o quanto, né, revolucionou o esporte. Aí eu queria que você conversasse antes, né? Eu olhei um parecer que você fez para uma determinada confederação. Aqui tem a introdução dele, explicando, né, como é que funcionava antes de 88, aquela questão das confederações, como é que funcionava isso aí? Esse aí foi o principal problema. E isso só quem estava de fora, como nós, acompanhando todas as transformações no mundo inteiro, eu pude olhar, perceber com mais tranquilidade exatamente qual era o problema, a dificuldade que nos amarrava aqui. Porque o esporte, em geral, ele nasceu no mundo inteiro mais ou menos com as mesmas características. Eram todas entidades sem fins lucrativos. E eram entidades lúdicas, tudo nasceu no seio da população, no desejo de realizar, de fazer, de criar. Se você não conseguia praticar um tipo de esporte, você ia para outro, e todo mundo se ajudava, se colaborava ali, foram criando esportes novos, ele foi se desenvolvendo sem a interferência do Estado. Agora, qual foi o grande problema no Brasil? O que não aconteceu nos outros países, aconteceu no Brasil. No Brasil, nós tivemos a ditadura do Estado Novo. O Getúlio, quando assumiu o poder em 1930, ele já implantou ali, procurou implantar ali, não alguma coisa que pode se dizer hoje que é um populismo, mas ele desenvolveu o que ele chamava de nacionalismo. Ele queria envolver a nação inteira. E aquela onda nacionalista realmente começou a tocar as pessoas e foi crescendo e foi se desenvolvendo até que o governo começou a perceber que os esportes estavam crescendo muito no país. E entre os esportes, principalmente o futebol. Aí eles fizeram um primeiro teste. Nesse primeiro teste, ele pegou a filha dele e transformou ela na madrinha da seleção. E a seleção brasileira foi para a Itália,
fez um trabalho maravilhoso lá, foi terceira colocada, mas foi um sucesso muito grande. Quando ela voltou, quando a seleção voltou, o governo já percebeu que ele poderia ou que ele deveria se envolver ali, e não só no futebol, mas nos outros esportes também, porque ali estava alguma coisa interessante para o projeto dele. Tanto que até a criação do Maracanã, por exemplo, é o chefe na época de segurança do Distrito Federal que sugeriu ao Getúlio que criasse um estádio no Brasil que tivesse a grandeza do estádio novo, do Estado Novo. Sim. E dali surgiu a ideia do Maracanã também. Mas aí o Getúlio começou a enxergar que realmente os esportes não podiam estar totalmente soltos, liberados, porque ali ia começar a formar líderes ali, e de repente começava a haver até alguma competitividade com ele ali. De repente saía um herói do meio do esporte aí, poderia se candidatar ou fazer alguma coisa. Então o que ele fez? Em 1941, baixou um decreto-lei que começou, a partir daquele momento, tudo ficava subordinado ao Estado. O Estado passou a comandar totalmente os esportes, do futebol, à natação, ao tênis, a tudo. Passou a sobreviver sob a égide do Estado. Tudo tinha que ser autorizado. Aí, ali, qual era a determinação? Tudo que não é permitido fica proibido. Sim. Ou seja, qualquer esporte, qualquer atividade que você quisesse praticar, você tinha que solicitar e pedir autorização ao Estado. Se o Estado autorizasse, estava permitido. Se não existisse uma autorização legal, estava proibido. E essa legislação, esse Conselho Nacional do Desporto, o CND, ele atravessou gerações. Ele sobreviveu ao fim do governo Getúlio, ele atravessou o período do governo militar, ele se estendeu ainda um pouco até além do fim da ditadura. E no governo Sarney, com a Constituição de 88, foi ali que ele caiu. Aí a Constituição de 88 inverteu os papéis. Ali ela extinguiu o CND, o CND ficou extinto, e o conceito da Constituição de 88 passou a ser o conceito das liberdades. Ali, tudo que não fosse proibido passava a ser permitido. E foi dali que surgiu, o esporte passou a ter outra visão. O Estado continuou como um elemento que fomentava, que tinha obrigação de ajudar, mas ficava impedido de se envolver, de se intrometer. Passou a dar liberdade, o artigo 217 da Constituição passou a dar totalmente liberdade e autonomia ao esporte. Sim. Então esse foi o divisor de águas. Esse foi o divisor de águas.